Você já se sentiu como um barco à deriva, perdido num oceano sem fim, só esperando por um farol que parece que nunca vai acender? Essa sensação de estar perdido, de clamar por um sinal, por uma direção, isso não é um defeito seu. É a sua alma te chamando. Muitos de nós procuramos essa resposta lá fora, nas conquistas, nos aplausos, sem perceber que os mapas mais antigos da espiritualidade e os segredos da nossa própria mente apontam para o mesmo lugar, para dentro. Neste vídeo, vamos explorar como a sabedoria milenar da Bíblia e as ideias revolucionárias do psicólogo Carl Jung podem juntas te entregar uma chave. Não para encontrar um sinal lá fora, mas para finalmente aprender a ouvir a voz que sempre esteve aí. A voz de Deus, a voz do seu verdadeiro propósito. 1. O chamado da alma e o vazio moderno. A gente vive num mundo que nos ensina a olhar para fora, não é? O sucesso é medido pelo que temos, pelo status, pelos likes. Nós construímos uma vida que parece perfeita no papel. Seguimos o roteiro que nos deram. Estude, trabalhe, forme uma família, acumule coisas. E mesmo assim, para muitos, quando chega o silêncio da noite, um vazio inexplicável aparece. Uma inquietação. Aquele sentimento de que, mesmo com tudo parecendo certo, algo fundamental está faltando. Se você sente isso, saiba que não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, esse desconforto é o primeiro sinal de que a sua alma está saudável. É a sua verdade interior, que ficou em silêncio por tanto tempo, começando a gritar por atenção. Carl Jung, um dos maiores exploradores da mente humana, chamou isso de a grande neurose do nosso tempo, a falta de sentido. Ele dizia que a busca por um significado é mais essencial para nós do que a própria felicidade. Quando nos desconectamos de quem somos, quando vivemos uma vida que não é a nossa, a alma adoece. Esse vazio, essa angústia, é o seu chamado para a aventura. É o começo da sua jornada do herói. A jornada de volta para casa, para o seu centro, para a sua essência. A pergunta deixa de ser: o que o mundo espera de mim? E passa a ser: quem sou eu de verdade por baixo de todas as máscaras que aprendi a usar? 2. A recusa ao chamado e os mentores da jornada. Mas vamos ser sinceros, essa jornada assusta. Olhar para dentro de si mesmo é o ato mais corajoso que existe, e é por isso que muitas vezes a gente recusa o chamado. Preferimos o conforto do que já conhecemos, mesmo que isso nos machuque. Inventamos desculpas, nos afogamos em distrações, culpamos as circunstâncias. O medo do desconhecido, o medo de descobrir quem realmente somos e do que teremos que abrir mão para sermos fiéis a nós mesmos. Esse medo nos paralisa. E assim ficamos presos na nossa própria vida, reféns de uma segurança que nos custa a alma. É nesse ponto que todo herói precisa de um guia. Alguém que já trilhou o caminho e deixou um mapa para trás. E para ter nossa jornada, temos dois dos guias mais poderosos que a humanidade conheceu: a sabedoria profunda dos textos bíblicos e a psicologia de Carl Jung. Pode parecer uma dupla estranha, eu sei, mas eles falam a mesma língua. A língua dos símbolos, dos arquétipos, da jornada da alma em busca do divino. Primeiro, a sabedoria da Bíblia. Há milênios, esses textos funcionam como um espelho para a nossa alma. Eles nos mostram que ouvir a voz de Deus raramente é uma coisa espetacular, com trovões e luzes. Na verdade, Deus costuma falar no sussurro, na quietude, no silêncio que vem depois que o barulho do mundo se acalma. Lembre-se de Elias. Ele não encontrou Deus no terremoto ou no fogo, mas numa brisa suave. A voz de Deus é aquela intuição profunda, uma paz que a gente não consegue explicar, uma certeza que brota no coração. E muitas vezes essa voz aparece justamente nas crises. Olhe para a história de Jó. Um homem que perde absolutamente tudo e no meio do seu sofrimento é forçado a abandonar suas certezas para encontrar Deus de um jeito completamente novo e muito mais profundo. A crise nessa perspectiva não é o fim. É um portal para uma transformação, para uma consciência maior. Do outro lado temos Carl Jung. Ele nos dá uma lente psicológica para entender essa mesma experiência. Jung não estava falando do Deus das religiões, mas do Deus interno, a imagem de Deus que cada um de nós carrega. Para ele, essa experiência do divino é uma realidade psicológica que não dá para negar. Jung chamou o processo de se tornar quem você realmente é de individuação. É a jornada para integrar todas as partes de você, o que você conhece e o que não conhece, sua luz e sua sombra, para se tornar um ser completo, inteiro. E no centro dessa jornada está o que ele chamou de self, ou si mesmo. O self é o núcleo da nossa alma, o nosso centro. Jung o descreveu como o arquétipo da totalidade, a imagem de Deus dentro de nós, a bússola divina que nos guia na direção do nosso propósito. Então, percebe? A voz de Deus da Bíblia e o chamado do self de Jung são, no fundo, duas formas de descrever a mesma experiência.
um impulso que vem de dentro e nos guia para a totalidade, para a autenticidade e para uma vida que faz sentido. Agora, eu te convido a uma pequena pausa para refletir. Qual parte de você tem sido silenciada para se encaixar no mundo? Que verdade a sua alma tem sussurrado, mas a sua mente tem medo de escutar? Deixa ela aqui nos comentários a verdade que você está pronto para encarar hoje. Sua jornada começa com essa pequena dose de honestidade. 3. Aprovação. Passos práticos para ouvir a voz interior. Entender a teoria é ótimo, mas a mudança de verdade acontece na prática. A jornada para dentro exige disciplina e coragem. Então, como começar a treinar nosso ouvido para essa voz interior? Aqui estão 4 passos que unem espiritualidade e psicologia. Passo 1. Cultive o silêncio e a escuta. Num mundo viciado em barulho, o silêncio é um ato de rebeldia. A voz de Deus, o chamado do self, é um sussurro. Você não vai conseguir ouvi-la no meio da correria e das 1000 distrações. A prática é simples, mas não é fácil. Tire de 5 a 10 minutos do seu dia para não fazer absolutamente nada. Desligue tudo. Apenas sente-se em silêncio. No começo, sua mente vai ser um caos de pensamentos. Tudo bem. Deixe que eles venham e vão, sem se agarrar a nenhum. O objetivo não é esvaziar a mente, mas criar um espaço interno para que algo novo possa aparecer. Você pode combinar isso com a oração, que não é só pedir, mas dialogar. Fale com Deus ou com seu eu mais profundo e depois o mais importante, faça silêncio para ouvir a resposta. Passo 2. Dialogue com a sua sombra. Este é talvez o passo mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais transformador. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a sua escuridão consciente. Sua sombra é tudo aquilo que você escondeu ou negou em si mesmo para ser aceito. Sua raiva, sua inveja, sua insegurança, seus desejos errados. Mas a sombra também guarda tesouros. Sua força, sua criatividade e sua ousadia que foram reprimidas. A voz que você tenta ouvir pode estar sendo distorcida por essas partes que você não aceita. O trabalho aqui é de honestidade radical. Observe suas reações exageradas no dia a dia. Quando você julga alguém com muita força, o que naquela pessoa é um espelho de algo que você não aceita em si mesmo? Mantenha um diário. Converse com a sua sombra como se ela fosse uma pessoa. Pergunte: o que você está tentando me dizer? Do que você tem medo? Do que você precisa? Integrar a sombra não é se livrar dela, mas trazê-la para a luz, para que ela não te controle mais em segredo. Passo 3. Aprenda a linguagem dos símbolos. O inconsciente e o divino não usam a lógica do dia a dia. Eles falam por símbolos. Seus sonhos, por exemplo, são como cartas que você recebe toda noite. Comece um diário de sonhos. Assim que acordar, anote tudo o que lembrar, sem se preocupar em interpretar na hora. Preste atenção nas emoções do sonho. Quais imagens te marcaram? Fique atento também às sincronicidades, aquelas coincidências que parecem ter um significado especial. Aquele livro que cai aberto na página com a resposta que você precisava. Uma conversa com um estranho que resolve uma dúvida que você tinha na cabeça. Jung via isso como sinais de que você está se alinhando com o fluxo do self, com a vontade de Deus. Passo 4. Busque discernimento em comunidade. Essa jornada para dentro não precisa ser solitária. A própria Bíblia fala sobre a importância da comunidade para ter clareza. Converse sobre suas intuições, seus sonhos e suas dificuldades com um mentor, um guia espiritual, um terapeuta ou um grupo de amigos que também estejam nessa busca. Falar em voz alta nos ajuda a organizar as ideias e a perceber se estamos sendo guiados pelo nosso ego ou por uma sabedoria maior. Outras pessoas podem nos dar perspectivas que não conseguimos enxergar sozinhos, nos ajudando a confirmar ou a questionar a direção que estamos tomando. 4. O retorno. Vivendo uma vida com propósito. Então, como é a vida quando você começa a seguir esse caminho? Como é viver sendo guiado por essa voz de dentro? Não significa uma vida sem problemas ou sem dor. A história de Jó nos lembra que o sofrimento faz parte do pacote. A grande diferença é que a dor ganha um novo sentido. Os desafios deixam de ser obstáculos aleatórios e se tornam oportunidades de crescimento, lições que a nossa alma precisa aprender. Viver com propósito é sentir um alinhamento profundo entre quem você é por dentro e o que você faz no mundo. É aquela sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, mesmo que seja difícil. É a paz que não vem da ausência de conflitos, mas da certeza de que você está sendo fiel a si mesmo e ao chamado divino. Você para de buscar a aprovação dos outros, porque encontra uma fonte de validação dentro de você. Sua energia, que antes era gasta para manter as máscaras e agradar todo mundo, agora fica livre para criar, para servir, para amar. Você se torna, como a Bíblia diz, sal e luz no mundo, não por tentar ser perfeito, mas por ter a coragem de ser inteiro.
A busca pelo propósito não é sobre encontrar um destino final, mas sobre abraçar uma jornada que dura a vida toda. E essa é a jornada mais importante que você pode fazer. A voz de Deus, a sabedoria do seu self, nunca parou de falar. Talvez a gente é que tenha parado de ouvir. Ela está aí, no silêncio entre um pensamento e outro, na dor que você tenta evitar, nos sonhos que você esquece de manhã e naquela alegria sem explicação que aparece quando você faz algo que realmente